Oi, meus amores, tudo bem? Gente, a gente já vai iniciar esse vídeo aqui hoje, aqui na rua mesmo, que hoje é mais um dia especial, mais um dia diferentão aqui no canal. E hoje nós vamos estar falando sobre nutrição. E nós vamos estar falando sobre dois tópicos muito importantes, que é a nutrição capilar e a nutrição alimentar também. Então a gente trouxe a Paula aqui hoje, numa nutricionista, e ela vai contar pra gente um pouquinho como que a alimentação, né, interfere aí na saúde dos nossos filhos, o que a gente pode comer pra estar melhorando o crescimento, o brilho do cabelo e tudo isso. A gente já fez um tratamento no cabelo da Paula, depois a gente vai mostrar tudinho pra vocês o que foi feito, tá? Pra nutrição de hoje. E agora vamos lá pra cima, que a nutricionista já tá esperando a gente. O vídeo de hoje vai estar incrível. Vambora? Prontinho, meus amores, já estamos aqui devidamente localizados no escritório da nossa Nutri querida. Eu tenho que falar um pouquinho dela, porque ela é a Nutri mais maravilhosa e simpática aqui da cidade. Com certeza. E eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho pra gente também, pra gente conhecer um pouquinho mais sobre ela. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui fazendo parte desse trabalho tão bacana da Thalita com a Paulinha. O meu papel, né, como nutricionista é sempre trabalhar a transformação do meu paciente. Transformação de hábitos, a transformação de vida mesmo. Reaprender a comer, o aprender a se educar, aprender a fazer boas escolhas, aprender a enxergar quais são os benefícios de uma boa alimentação na sua própria vida. Hoje a Paulinha vai receber algumas dicas para poder ficar com os cabelos ainda mais bonitos e eu me sinto muito honrada de ter sido convidada. Ah, que bom, gente. Hoje é um dia muito especial, né? Porque a gente sabe que mesmo algumas pessoas aí achando que é chato falar sobre alimentação, é uma coisa muito importante, muito né? importante. E eu recebo muitas perguntas e muitas meninas vêm conversar comigo sobre queda. Tem meninas que ficam desesperadas que o cabelo tá caindo muito, tá quebrando muito. E hoje eu quero saber da Thaís se a queda e a quebra pode ter alguma coisa ligada e alguma coisa a ver com a má alimentação também. Então, tudo a ver, Thalita. A má alimentação, ela faz com que o corpo não receba a quantidade adequada de vitaminas, de minerais, né, dos nutrientes que o nosso corpo precisa, inclusive os aminoácidos. Os aminoácidos, eles vêm da proteína. Então, todos eles exercem um papel muito importante, tanto para o nascimento do cabelo, o crescimento do cabelo, né, o brilho, se ele tá macio, se ele tá quebrando. Ao longo daquele crescimento, às vezes o cabelo tá quebradiço. A pessoa vai, faz uma hidratação, mas está sempre reclamando que o cabelo continua quebradiço. E isso também vai levar à queda. Então, uma má alimentação tem uma relação direta com a saúde dos cabelos. Então é isso aí, gente. Pra quem sempre me pergunta sobre queda, sobre quebra também. Então é sempre bom saber que a alimentação influencia sim. E hoje a gente vai saber mais coisas aqui, vai ter mais dicas pra Paulinha também. Sua alimentação, Paulinha, como é que é? Sim, no dia a dia. Bem balanceada. Gosto de legume, come salada também. Então, gente, é importante isso também. Hoje a gente vai pedir algumas dicas também aqui da nossa Nutri, né? Sobre alguns alimentos mais gostosinhos que a gente possa estar comendo e que tem essas vitaminas aí necessárias. E agora eu vou abordar aqui um outro tópico que vocês sempre me perguntam muito, que as meninas de hoje em dia assim, ficam doidas, né? Que é pelo quê, gente? Pelo crescimento capilar, por ter um cabelão. E hoje eu vou querer saber também da nossa querida Nutri, né? Qual que é a importância de uma boa alimentação para a gente ter um crescimento saudável para os nossos filhos? Então, para a gente ter um crescimento saudável dos filhos, é importante que a gente pense na alimentação como um todo. Nós temos o nosso sangue, ele leva para a raiz do cabelo, ele leva muitos nutrientes. Então, se esses nutrientes não estiverem chegando de maneira adequada até a raiz do cabelo, o cabelo não tem forças para crescer. Então, tem muitos nutrientes. Repito que os aminoácidos são muito importantes, né? Então, a queratina, que todo mundo fica muito preocupado aí, queratina para o cabelo, né? A gente também precisa dessa queratina na forma da alimentação. E ela vem dos aminoácidos que vêm das proteínas. Então a alimentação ela é importante do nascimento, crescimento, a manutenção desse cabelo. Entendi. E mantendo uma alimentação assim, mais certinha, com as vitaminas certas pro cabelo, a gente consegue ter um crescimento mais acelerado ou isso
seria um mito? Olha, tem muita questão, é muito individual isso, né? Algumas pessoas já têm aquela coisa do meu cabelo não cresce tanto, eu não tenho o volume de cabelo adequado, porque tem outras questões que interferem, né? Quando se fala de nutrição, a gente tem que levar em consideração também a parte hormonal. Então, se a gente tiver alguma influência hormonal negativa, isso pode interferir no crescimento do cabelo. Como, por exemplo, as pessoas que elas têm geneticamente uma tendência à calvície, né? Então, isso acontece muito com os homens. Então, isso tem uma influência que normalmente é hormonal e não necessariamente alimentar. A pessoa pode se alimentar adequadamente, ela não vai fazer crescer o cabelo naquela região. Mas manter uma alimentação equilibrada, sem dúvida, vai fazer com que o cabelo ele tenha mais forças. Mas, claro, é um conjunto, né? Existe todo um cuidado no dia a dia, não só da alimentação. A alimentação é muito importante. Mas averiguar como é que tá a saúde intestinal, que é onde o intestino é onde a gente absorve, né, grande parte dos nutrientes ali, é muito importante, é um segundo cérebro que a gente tem. Se ele não estiver adequado, esse processo absortivo dos nutrientes não vai acontecer adequadamente. E aí o que acontece é que a pessoa às vezes pode até suplementar alguma coisa, polivitamínico, ou foi ao dermatologista e o médico suplementou de alguma outra forma e não tem o efeito esperado, porque depende de outras questões. Então a parte hormonal é fundamental, né? Então precisa checar, fazer uma consulta regular aí com o médico, né? Especializado na área, então o nutrólogo, o endocrinologista, que vai checar essa parte hormonal, né? Até mesmo a visita ao ginecologista para poder ver essa parte dos hormônios e averiguar se tá tudo ok com a saúde, né? A saúde da tireoide também vale falar, ela influencia muito nessa saúde do cabelo. Então queda de cabelo muito acentuada pode ter muita relação com o estresse também. Então às vezes não é hormonal, o intestino tá ok a princípio, né? Porque o estresse ele causa uma série de outros problemas. Então o estresse faz com que as pessoas tenham essa queixa constante. O estresse, a ansiedade, mas uma coisa vai puxando a outra, né? E aí isso acaba levando a uma má alimentação, uma má nutrição por conta da ansiedade. Algumas pessoas quando estressadas têm mais fome, outras perdem a fome. E aí acaba que não consegue fazer uma boa escolha na hora de se alimentar. Então, gente, tá aí, né? Principalmente pra quem quer saber muito sobre queda também, ela já tocou em vários pontos aqui. Eu sempre falo com vocês pra estar procurando um profissional também, porque pode ser de diversos fatores e tudo no nosso cabelo é um conjunto. Não adianta você achar que você vai no profissional e vai fazer um milagre, que vai crescer da noite pro dia, né? E vai ficar aquele cabelo maravilhoso. Então tudo é um conjunto, vocês precisam cuidar dentro pra fora, né? A Paulinha também, que é a nossa participante aqui de hoje, cuidar de dentro pra fora e no cabelo também. Com o quê? Com tudo que a gente já tá falando aqui ao longo do reality, que é hidratação, nutrição e reconstrução, que são essenciais para um cabelo saudável, tá bom? E agora que a gente já aprendeu um pouquinho, né, aí sobre a queda, que a gente já falou sobre o crescimento também do cabelo, né, o crescimento saudável, a gente vai saber um pouquinho agora da nossa Nutri quais vitaminas que são importantes aí para boa formação do fio, para o bom crescimento, para ter um cabelo saudável. Vitaminas que são muito importantes aí, a gente pode pensar. Começando pela queratina, e a gente vai conseguir que ela seja construída a partir dos aminoácidos e que eles vão vir a partir da nossa ingestão de proteínas. O ferro também é muito importante porque o ferro ele é responsável por essa oxigenação aí no sangue. Então o sangue ele vai levar os nutrientes para aquela raiz para estimular o crescimento, né? Então, por exemplo, uma pessoa com anemia, ela começa a ter o cabelo caindo, o cabelo mais fraquinho. Não precisa ter anemia para ter essa queixa do cabelo caindo ou quebradiço, né? Se tiver com uma carência de ferro, já pode ter esse sintoma. Também temos aí vitaminas do complexo B, a biotina é muito conhecida, muitas pessoas suplementam mesmo a biotina. Ela é também muito importante para a manutenção do fio saudável. O zinco também é um nutriente que é um mineral muito importante, né, para a saúde do cabelo, para ver esse cabelo mais encorpado, brilhoso. É fundamental também que a gente não se esqueça que a alimentação da gente não tem só ferro e cálcio, né, que as pessoas focam mais. E a vitamina C, que é um antioxidante muito importante também, né, e que muitas vezes a gente tem até medo de consumir, né? Suco de limão, mas limão demais não faz mal, ou não vai evaporar se eu deixar um suquinho de limão pronto. E a vitamina C, ela não se perde tão facilmente e é muito importante. O ferro, por exemplo, precisa muito dessa vitamina C para ser absorvido. Ah, que legal, gente. Viu? E aqui no canal mesmo, né, já tem várias receitinhas aí também, com ingredientes caseiros que tem diversas dessas vitaminas que ela falou. Inclusive, os vídeos que eu deixei aqui sobre crescimento,
que eu passei a receitinha para crescimento que leva quiabo, diversos outros ingredientes ali, tem todas essas vitaminas. E agora que a gente já tá quase finalizando, eu vou deixar a Paulinha falar um pouco, conversar aqui com a Nutri, perguntar alguma coisa que ela tem dúvida, pra elas terem um bate-papo. Então pode falar. Oi, gente. Vou perguntar pra nossa querida Nutri como que a gente faz pra poder incluir essas vitaminas na nossa alimentação no dia a dia. Às vezes as pessoas, elas têm uma rotina muito corrida, ou às vezes não come muita coisa por não gostar do gosto, do sabor, tipo verdura, legume. O que é bom assim pra gente comer, que é também saboroso, gostoso e que dá pra gente acrescentar no nosso dia a dia? Então, Paulinha, eu sempre oriento os meus pacientes que façam da seguinte forma: procurem variar ao máximo a alimentação. Então, às vezes a gente entra num ritmo de automático e você come todos os dias no almoço uma salada de alface, cenoura, beterraba, tomatinhos e cebola. E isso é prático. Só que quando a gente liga no automático, a gente às vezes esquece de variar um pouco mais essa alimentação. E tudo que foi citado a gente consegue encontrar em verduras, em legumes, né? Então os vegetais são muito importantes no nosso dia a dia. E a forma de preparo também pode alterar a disponibilidade desses nutrientes nos alimentos. Então é importante que você tenha uma variedade. Não precisa, claro, você ter, por exemplo, couve, alface, espinafre, ter um monte de verduras, porque a verdura ela tem uma durabilidade muito menor, né? Principalmente que você vai consumir crua, né? A refogada ela dura um pouquinho mais, mas você faz, ela mingua, então você usa menos. Então se você tem, por exemplo, 2 pessoas em casa e compra muita verdura, você vai acabar desperdiçando o alimento. E esse não é o propósito, né? Mas faz ali, né? Faz um rascunho, dá uma notada antes de ir comprar. Pensa um pouquinho como é que você pode variar essa salada, né? Escolhe sempre uma fonte de vegetal verde escuro, como brócolis, a couve, o espinafre. É sempre bom você ter na geladeira, porque às vezes a gente também esquece das verduras de refogar, que elas dão um pouquinho mais de trabalho, sabe? Você tem que higienizar e você vai picar ou rasgar, como espinafre. Eu consumo muito dessa forma, rasgando ele, colocando num ovinho mexido de manhã, ou mesmo no omelete. É uma forma prática e por isso às vezes a pessoa acaba não comprando e ela não consome. Então o primeiro ponto é esse: variar o máximo que você puder, sempre lembrando de não desperdiçar. Uma outra forma de você consumir no seu café da manhã, por exemplo, você pode introduzir ovos ou até mesmo substituir um queijo, que você não precisa comer queijo todos os dias, apesar do queijo ser bacana, né? Fonte de cálcio também. Mas você pode substituir por um patezinho de frango. E tem gente que fala, mas é comida salgada de manhã. Mas de manhã, quando a gente acorda com fome, com apetite mesmo, tudo é muito bem-vindo, né? Comida de verdade, é natural. Pode também fazer um suco verde para quem tem dificuldade de comer salada, né? Então você pode fazer um suco com couve, limão, pode colocar, para quem não tem nenhuma questão aí com emagrecimento, glicose mais alta, pode adoçar com melado, que é muito rico em ferro. Então a gente consegue equilibrar ao longo do nosso dia de uma forma saborosa. Sempre ressaltando essa questão de que se a pessoa tiver alguma questão de glicose mais alta, estiver em emagrecimento, para que ela procure o profissional nutricionista para fazer uma orientação adequada para ela, né? Em relação a outros alimentos também, então o iogurte é muito bacana, as oleaginosas, que às vezes são o preço é um pouquinho maior, né, das castanhas, nozes, amêndoas, mas é bacana juntar, de repente, comprar uma quantidade variada, né, em lojas de produtos naturais, que você compra esse produto a granel, sai mais em conta e faz ali, de repente, tritura no liquidificador mesmo, ou num processador, e aí você coloca como se fosse uma granola, né, mais nutritiva, feita em casa, acrescenta aveia em flocos, pode colocar amendoim, um amendoim que não seja frito, porque o amendoim, ele também é fonte de nutrientes, assim, que seja um amendoim de boa procedência, né, por questões de saúde mesmo. É importante que a gente faça um consumo regular de todos os alimentos. Eu não precisa todos os dias eu comer uma quantidade X de castanhas, nozes, né, as oleaginosas de uma forma geral. Mas se eu começo a introduzir na minha alimentação, um dia ou outro, eu consigo de uma forma equilibrada, inclusive financeiramente, ter mais nutrientes que antes eu não consumia. Entendi.
Então, gente, não tem desculpa pra poder começar a se alimentar bem e fortalecer esse cabelo aí. Você falou das proteínas, né? Onde que a gente encontra essas proteínas e quais alimentos? Então, as proteínas a gente encontra, tem proteínas de origem animal e de origem vegetal, tá? Então, quem é vegetariano geralmente vai fazer o uso de proteínas que são provenientes das leguminosas, por exemplo, né? Então, os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico. Os vegetais também têm uma quantidade de proteína, mas é muito pequena. Geralmente, quem é vegetariano tem alguns outros alimentos, tipo os cogumelos, né? E tem também tofu, que é um queijo que é feito, tipo um queijinho coalho, mas que é feito de soja. E para quem não é vegetariano, a gente encontra essa proteína com mais facilidade, proteína de origem animal. Então a gente tem nas carnes, né? Carne bovina, carne suína, nas aves, os peixes. A gente consegue, as vísceras, para quem gosta, né? Também podem ser muito bem-vindas aí. E também temos nos ovos, leite. Então, leite e derivados também são fontes de proteína. Muita gente, às vezes, não consegue comer muita carne. Então, tem muita gente que tem medo de exagerar. Será que eu exagero na quantidade de carne do dia a dia? Mas a carne, ela sacia, né? Então, quando você começa a consumir, às vezes você não consegue comer uma quantidade tão apropriada para você. Até pelo medo de exagerar, né? A pessoa já começa a colocar um pouco menos. E aí, às vezes, falta um pouquinho. Então, é importante observar isso. Às vezes, a pessoa não é vegetariana, mas ela também não come bem essas proteínas, não gosta de ovos, não gosta muito de comer, tomar um iogurte ou de comer a carne, né? Ou comer, só como frango, como um pedacinho pequeno. Então é bom ficar de olho também nessas quantidades. Entendi. E você falou do exagero. Tem algum alimento, alguma coisa que se a gente comer em muita quantidade pode nos prejudicar no crescimento do cabelo, alguma coisa assim? Sim, qualquer alimento em quantidade excessiva pode prejudicar, né? Ah, mas eu não como excesso. Mas é muito fácil, né? A gente conseguir excesso quando a gente come muito do mesmo. Então, é fácil e ao mesmo tempo não é, né? Porque a nutrição, ela é muito ampla, ela depende de muitas outras coisas. A gente fala de processos muito mais complexos, né? Mas resumindo, você pode ter um consumo excessivo. Por exemplo, a oleaginosa, a castanha é muito boa para a saúde, a castanha tem um nutriente importante para o seu cabelo, nozes, amêndoas. Mas se isso for em exagero, isso vai trazer outros prejuízos. Um aumento de gordura, né? A pessoa começa a engordar e ela engordando, ela tem um aumento de insulina e ela começa a ter alteração hormonal. Então uma coisa vai puxando a outra. Então às vezes a gente pode não ter um prejuízo direto em relação ao cabelo. Excesso de fast food, né? Quem troca às vezes a refeição por um fast food, não se alimenta, não come verduras, legumes, esse excesso também é muito negativo para a saúde dos cabelos, né? Porque a nutrição fica em falta. É a mesma coisa, o nutriente em excesso ele também pode trazer um prejuízo, mas de uma forma geral para a nossa saúde. Até porque não dá pra gente ficar só com um tipo de nutriente. Então eu não posso sentar com uma bacia de oleaginosas e comer todos os dias porque é bom pro cabelo. O interessante é realmente ter esse equilíbrio, né? Um pouco de tudo, que aí não sobra e não falta. E é claro, algumas coisas sempre podem faltar. Por mais que a gente tenha uma alimentação muito equilibrada, né, é importante que a gente tenha o cuidado de procurar o profissional, né, nutricionista, até mesmo o médico, para fazer um check-up e procurar fazer um equilíbrio dessa alimentação com o profissional nutricionista, que é quem vai adequar às suas necessidades. Pensei em outra coisa. Tô muito atriz, né, não? E sobre os suplementos, você acha que eles são necessários para o crescimento do cabelo? Olha, Paulinha, sim e não, né? Então, sempre precisa de uma avaliação individualizada, né? Então, cada pessoa é única. Então, depende muito de como está a sua nutrição. Como eu falei no início, por exemplo, a saúde intestinal, ela vai influenciar nessa nutrição, né? Na sua absorção de nutrientes. Então, é importante saber como você está, né? Então, se você de repente precisa de algum nutriente, e às vezes na alimentação, como a gente tem uma questão de biodisponibilidade daquele nutriente, então, por exemplo, eu penso no ferro que vem da carne, eu penso no ferro que vem das hortaliças verdes escuras, né? Dos vegetais, temos, por exemplo, brócolis também tem o ferro. Eu não posso pensar que, esse aqui já tem ferro, já consumi a quantidade adequada, né? Existe a questão da biodisponibilidade, né? A forma de preparo, tudo isso vai influenciar. E mais a questão de como está a sua saúde no processo absortivo desses nutrientes. Então, muitas vezes, a gente tem uma alimentação equilibrada, saudável, mas, ao mesmo tempo, a gente apresenta essas queixas.
Então, suponhamos que nos exames você não tenha nenhuma alteração importante a nível hormonal, né? Mas que mesmo assim continue naquela queixa de queda de cabelo, o cabelo tá fraco, ou seu cabelo já teve mais volume e por algum motivo hoje ele tá mais ralinho. Será que tem a ver com a nutrição? Será que a gente pode suplementar alguma coisa? Com certeza, né? Existem ótimos suplementos, né? Então, por exemplo, o silício é geralmente a forma dele na alimentação a gente não consegue absorver tão bem. Então ele suplementado é muito mais interessante hoje do que ele através da alimentação. Não que você não precise se alimentar adequadamente, né? Então, por exemplo, o pepino tem silício, então já que não gosto de pepino, também não vou aprender a comer o pepino porque eu vou suplementar o silício. Mas assim, tem coisas que a gente nunca vai gostar mesmo, né? Nosso paladar às vezes não aceita alguns alimentos, isso é muito particular. E quando você tem uma alimentação equilibrada, tá tudo bem. Mas se a gente for pensar de uma forma, né, que tudo eu vou suplementar, pode não ser bacana ir por esse caminho. Mas o suplemento ele existe quando a gente não consegue a partir da alimentação. Então pode acontecer. Por inúmeros fatores, a gente não conseguir aquela quantidade adequada e precisar usar suplementos. Até mesmo com vitamina C, vitamina E, né, o ômega 3, que também é muito importante para a saúde do cabelo. E entre outros antioxidantes que a gente pode utilizar, né, esse silício, ele entra aí sendo muito bem-vindo hoje para a saúde dos cabelos. E, gente, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, amei demais cada dica. E você, amiga? Gostei muito. Quero agradecer aqui na nossa querida Nutri por ter disponibilizado o tempo dela. Cada dica tão valiosa aí, né? A gente sabe agora, mais ainda, confirmadíssimo a importância de cada alimento pro nosso cabelo, pro crescimento do cabelo, pro cabelo ficar saudável. Então, mesmo aí que vocês torçam a cara, né, para alguns alimentos, é importante a gente tentar incluir de alguma forma aí na nossa alimentação, tá bom? Gente, pros moradores aqui de Barra do Piraí, tá? Eu vou estar deixando o endereço, o arroba dela, que também vai lá no Insta, mesmo quem não mora aqui na mesma cidade que eu, vai lá também que ela posta várias stories com várias diquinhas, é bem legal, tá? E quero agradecer mais uma vez, gente, ela é um poço de simpatia, mesmo uma pessoa simpática, além de linda, é claro, e o quê? Gente boa toda a vida. Um amor de pessoa, gente. Eu que agradeço, Thalita, mais uma vez pela confiança, pela credibilidade de vir aqui bater esse papo, né? Tão bacana o trabalho que você está fazendo com a Paulinha no seu canal do YouTube. Desejo sucesso no resultado do seu cabelo, sucesso pro seu canal sempre. E sempre que precisar, eu estou à disposição. E um grande beijo, manda beijo, gente. Beijo. E até o próximo vídeo.